Opa! Quase perdi o equilíbrio. Essa metáfora aqui serve para o nosso cotidiano, sabia? Quantas vezes você tem pedido ao Senhor para te trazer assim mais paciência, mais calma, ter assim uma atitude mais elegante, mais alinhada com a palavra de Deus ao lidar com tudo que acontece no dia a dia. E como existem coisas acontecendo e que nos deixam assim um pouco fora do controle das coisas, até porque o controle não é nosso mesmo. Tanto o domínio próprio em você, quanto a situação toda que está ocorrendo ao redor, está sob o domínio de Deus. É Ele quem cuida de tudo. Os desafios na nossa vida, especialmente se você já entregou seu coração a Cristo, são propostos por Ele. Na nossa casa, imagina, você acorda pela manhã entendendo que o dia vai ser como você planejou e de repente, antes das 10 da manhã, acaba o gás, alguém traz uma conta nova, você recebe uma notícia pelo WhatsApp, mas eu tenho uma maneira de te ajudar, deixando algumas dicas, né, para o seu futuro, para a sua história, para você conseguir manter as suas emoções mais alinhadas com a palavra de Deus. E a primeira dica é: planeje sim, mas esteja pronta para as surpresas. Deixa sempre um 20% de tempo, 20% aí de possibilidade de ter que mudar tudo e treina a sua mente, o seu coração, sabe? Porque a Bíblia fala sobre isso, que a nossa mente, as nossas emoções podem ser treinadas. Inclusive o salmista diz que conversa com o próprio coração. O que acontece? Você precisa começar a treinar mentalmente a sua alma, o seu coração, a não ficar com aquela frustração excessiva quando uma coisa não sai como você planejou. Sabe por quê? Não vai sair. Pela experiência de vida que eu tenho, para cada dia, pelo menos 30 a 40% dos eventos são totalmente diferentes daquilo que você imaginou. Você pensa no percurso e quando chega no meio dele, ali de carro, você vê que tem um posto de gasolina reformando, que vai ter que dar a volta pela quadra. Você chega na escola do seu filho para buscá-lo, você encontra alguém que vem te contar alguma situação dolorosa e muitas vezes uma pessoa enviada por Deus. Você chega ao supermercado para fazer a compra para a festinha do seu filho e de repente você percebe que também tem que comprar algo para a viagem do marido porque ele te mandou um WhatsApp pedindo aquilo urgente. Então, gente, nunca é como você imaginou, desenhou, né? Os planos de Deus para nós, eles são assim muito mais altos que os nossos e eles passam por esses desafios e são esses desafios que nos tornam pessoas assim muito mais fortes. Outra coisa que eu queria dizer para você: aprenda que existem pessoas que são dominadas emocionalmente por cada situação. E há aquelas que saem desse papel de a situação me dominou e me mobilizou para o papel de eu vou utilizar essa situação da maneira maravilhosa que seja para a glória de Deus. Então o convite para você é não estar rendida, mas a cada coisa nova que aparecer e que te assuste, Senhor, me dá estratégia nesse momento. Me dá estratégia para eu não perder a paciência, para eu não ter que entrar correndo no banheiro chorando porque eu não estou aguentando a pressão daquele dia. E são muitas as pressões. A terceira coisa que eu queria falar para você é que você está vivendo em um mundo onde as informações e as distâncias crescem vertiginosamente. Cada vez mais pessoas saem dos centros para morar fora do centro, muitas vezes num lugar mais confortável para a família, porém com uma distância geográfica maior. Isso significa o quê? Trânsito. Isso significa que as lojas que você imagina talvez não sejam abertas, as escolas dos filhos sejam mais longes e até mesmo que se seus filhos crescem, a família amadurece, eles vão estar um pouco mais distantes de você. Então, pare de trabalhar naquela situação ideal de 40, 50, 60 anos atrás, certo? Sim, o seu coração tem que estar em valores eternos. Sentar à mesa com a família, uma casa organizada, um trabalho que separe tempo para a sua família e não que você fique o tempo inteiro correndo para lá e para cá, porém entendendo com qual inimigo, entre aspas, você está lutando. Se o seu inimigo é o trânsito e a distância, se o seu inimigo é uma chefia que te trata de uma maneira indelicada, se esse inimigo significa uma família que tem um pouco mais de discórdia aí no meio aí dos parentes,
Você primeiro precisa entender quais são as variáveis com que você está lutando. E para depois você trabalhar. Parar, vamos dizer assim, de idealizar, de construir uma ilusão de que as coisas vão ser fofas de determinada maneira e aí você não está preparado. A palavra de Deus nos instrui a sermos simples como as pombas. Por quê? Porque tudo te serve, tudo te abençoa. Tudo. É um cafezinho, é sentar com uma pessoa e conversar 5 minutos ou meia hora, tudo vai te abençoar. Mas prudentes como a serpente. Ou seja, ela procura um caminho por onde vai andar. Ela não vai em situações que ela vê que vão complicar para ela. Então é dessa maneira que a gente tem que viver, buscando sabedoria em Deus, para que a linha das nossas emoções não se confunda com as circunstâncias e crie aquele emaranhado terrível do qual depois a gente não consegue sair. E vamos lembrar que a mulher sábia edifica a sua casa. Esse edifício, ele precisa ter as bases em Deus. Nada vai dar certo num dia e você realmente vai estourar, perder a paciência se você não começar esse dia com oração e com a leitura da palavra. Quando eu falo leitura da palavra, gente, eu diria deixar que a palavra de Deus converse comigo, com o meu interior. E isso quer dizer baixar a minha cabeça, ler aquilo ali que está na palavra, fechar os olhos e ouvir. O que está me dizendo? O que está me dizendo para esse dia? Às vezes você lê um trecho assim ali na Bíblia que diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E você fecha os olhos e se coloca diante de Deus. Imediatamente vem uma imagem de algo que você fez, não deveria ter feito e precisa pedir perdão. Deus vai te revelando, te mostrando, Ele vai trazendo a sua memória, Ele vai realçando, é como se fossem luzes que vão surgindo no meio do texto. Então, acorde mais cedo. Ah, mas eu já acordo cedo para ir trabalhar. Experimenta acordar cedo e não ler a palavra, e não ler a Bíblia. Você já deve ter experimentado, como todo ser humano. E a gente percebe que não é uma boa ideia, não é um ganho de tempo, é uma perda de vida. Então assim, André, se eu acordo às 6h30, acorde 6h15. Levante da cama, sente num cantinho, numa cadeira, um lugar calmo da sua casa, onde de repente as pessoas ainda não estejam. Feche seus olhos, ore ao Senhor, se coloque diante dele, pede uma palavra em que ele vai falar com você. Ele deve te direcionar no seu coração aí para um salmo, ou talvez aí para um livro do Novo Testamento. E assim que você abrir, leia com muita calma o capítulo inteiro, desde que o Espírito Santo fale com você, sabe? E eu quero fechar esse nosso papo aqui sobre perder o equilíbrio com chave de ouro, te falando que não existe coisa mais bonita do que nós aceitarmos tudo aquilo que Deus propôs para nós, sabe? A nossa dificuldade de aceitar é porque nós queremos projetar o nosso futuro do jeito como a gente quer, né? Como se as outras pessoas não tivessem vontade própria, como se a natureza não derrubasse folhas no nosso jardim todo dia, como se aí na rua o nosso propósito de vida fosse assim, seguir uma linha reta e ir àquele lugar e voltar e vai ficar do jeito que nós queremos. Mas não é assim, a vida é um balé. A vida é um balé de circunstâncias, vão nos tirar lágrimas, vão angustiar nosso coração, mas a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo são os nossos norteadores e aquelas pérolas que governam as nossas emoções.